Alguma vez na vida você já se perguntou como isso aqui e isso aqui são feitos e qual é o processo utilizado na fabricação disso? É isso que este grupo, composto por Aristóteles, Pedro Henrique e Diana dos Santos, iremos tentar mostrar para vocês como é o processo de tampografia. Antes de começar a falar sobre o que a tampografia faz, nós precisamos voltar lá no passado e abordar o seu contexto histórico. A tampografia surgiu no século XIX na Inglaterra com a finalidade de decorar as vasilhas da Rainha Vitória. Na década de 50 do século passado, ela passou a ser utilizada na indústria suíça para ornamento de relógios. Vale lembrar que nessa época, o processo era feito de forma manual, totalmente à mão. Mas, em 1968, surgiu a primeira máquina de tampografia. Ela foi desenvolvida por Wilfred Philipp para ser usada na indústria de relojoeira. As máquinas mais antigas para tampografia tinham tampões feitos de gelatina, o que atrapalhava bastante a impressão. Como a superfície era porosa, a tinta era absorvida e a transferência ficava prejudicada. Esse material tinha uma vida muito pequena, durando cerca de mais ou menos 10 impressões. Mas então, o que é tampografia exatamente? Bem, você já olhou algum produto, alguma caneca, alguma bola que tem um logo personalizado de uma empresa? Bom, isso é tampografia. A verdade é que a tampografia está em todo lugar, mas em termos técnicos, a tampografia é um processo por impressão indireta no plástico injetado. A tinta é gravada em uma imagem de baixo relevo e transferida à peça. Mas antes de mais nada, é necessário criar ou vetorizar um logotipo para se utilizar. Após isso, essa logo é separada por cores e então feito um fotolito, que irá gerar a matriz para a impressão tampográfica. O produto então que receberá a impressão é apoiado em um dispositivo que irá manter o posicionamento dele. A transferência de tinta acontece através de uma borracha de silicone chamada tampão, que dá origem ao nome da técnica. Falando na tinta, a tinta tampográfica é composta por 3 elementos: resina, pigmento e aditivos. A resina é a base da tinta. Ela dá consistência à mesma e é um dos principais responsáveis em conjunto com o diluente. Já o pigmento é responsável por dar a cor e a cobertura à tinta tampográfica. E por fim, temos os aditivos, que são utilizados para melhorar o desempenho da tinta tampográfica, tanto em relação ao processo produtivo como em relação ao resultado da impressão. O sistema de produção tampográfica pode ser tanto aberto quanto fechado. No sistema aberto, a tinta é aplicada no clichê através de uma espátula, que também retira os excessos. O tampão desce até o clichê, transferindo a tinta para a peça. Já no sistema fechado, a aplicação da tinta no clichê se dá por um reservatório cilíndrico, onde as bordas retiram o excesso. A transferência, no entanto, acontece da mesma forma, através do tampão de silicone. A máquina para tampografia imprime qualquer objeto, até mesmo aqueles com superfícies irregulares. Basta trocar o dispositivo, que é utilizado para apoiar a peça e garantir que ele não se mova no momento da impressão. Além disso, a máquina tampográfica que realiza a impressão nos mais diversos materiais é a mesma, o que muda é a tinta. Conseguimos um excelente resultado de aderência nos mais variados tipos de materiais, como por exemplo plástico, borracha, vidro, superfície pintada, metal, madeira, couro, tecido e entre outros. E por fim, os materiais necessários para que a máquina realize a sua função são tampão, clichê de nylon, clichê de aço, tintas tampográficas, diluentes e solventes. E também a adição de lâminas, caso essa máquina possua esse tipo de tecnologia.